Treino em foco, análise de exercício, e hoje nós vamos analisar o desenvolvimento com halteres. Acompanhe o vídeo. Bom pessoal, seguindo o nosso roteiro normal, a nossa lógica normal, o Jefferson vai fazer a execução e nós vamos analisar o desenvolvimento com halteres. Tem alguns detalhes importantes para a gente verificar. Vamos fazer em pé e vamos fazer sentado também para ver algumas modificações da musculatura sinergista e estabilizadora que muda um pouco. Também uma questão de pressão sobre o disco intervertebral nós vamos discutir nessas variações entre pé e sentado. Mas primeiro, Jefferson, vamos fazer em pé para o pessoal poder verificar. Veja bem, primeiro vai se posicionar, vai equilibrar bem o corpo, vai ter um afastamento levemente dos pés, largura dos quadris mais ou menos, uma pequena flexão do joelho para estabilizar, alinhamento do tronco e agora a execução, Jefferson. A gente pode ver que tem um movimento glenumeral do ombro e um movimento em cotovelo. O movimento do cotovelo é a extensão do cotovelo contra a resistência, fase concêntrica e fase excêntrica. Consequentemente, logicamente, tríceps braquial vai estar atuando. No trabalho glenumeral, a gente consegue perceber uma abdução do ombro contra a resistência. Mais uma vez, uma abdução do ombro contra a resistência, fase concêntrica e aqui fase excêntrica. Fase concêntrica e fase excêntrica. Pode baixar, já estou. Nesse movimento de abdução vai entrar o deltoide como motor primário de movimentação da abdução do ombro. E devido à posição que se encontra o ombro, numa posição em rotação externa, para que nós possamos posicionar o halter acima em rotação externa, nós ofertamos mais o deltoide anterior para esse trabalho. Então o deltoide anterior trabalha forte, o deltoide medial também atua, mas a porção anterior atua forte no trabalho de desenvolvimento. A gente pode fazer com uma variação de supinação e pronação do antebraço, é uma pequena variação que não vai ter repercussões mais significativas sobre o trabalho de movimentação de trabalho de deltoide e de trabalho de tríceps, já que é uma supinação e pronação. Vamos executar essa variaçãozinha. 3, 4 repetições de cada variação. Um posicionamento específico do antebraço, alinhamento do corpo, a posição do corpo como estava antes. Ok, pode fazer a variação. E aqui uma variação do trabalho do antebraço, supinação e pronação. Mas vejam bem, o movimento do cotovelo e principalmente o movimento glenumeral com a variação de posicionamento do antebraço não variou. Isso que é importante para nós entendermos que a ação muscular continua executando. Nós podemos perceber aqui pela anatomia palpatória que deltoide, que é o peitoral na sua porção clavicular, ele tem uma certa ação também na abdução, nessa porção clavicular. E, claro, que deltoide anterior, como eu falei antes, é o motor primário, mas podemos perceber a ação do peitoral porção clavicular. Então aqui são pontos importantes da execução em pé dos músculos motores primários. O que nós temos que determinar, verificar e observar aqui é que as escápulas, durante a abdução do ombro, as escápulas fazem uma rotação lateral acompanhando e dando um suporte para o trabalho glenumeral, porque o húmero possa rodar em cima da cavidade glenoide da própria escápula. Então, de novo, na articulação do ombro, o húmero, o osso do braço, vai abduzir, vai abrir, e isso a escápula vai rodar para acompanhar e dar um suporte anatômico para esse movimento. Então também existe dinamicamente no movimento que o Jefferson fez nas duas variações um movimento escapular de rotação lateral. Então nós temos músculos que fazem na cintura escapular a rotação lateral das escápulas. Aí entra o trapézio superior, o trapézio na sua porção inferior e o serrátil anterior como fortes rotadores laterais da escápula. Isso ocorre durante toda a execução do movimento do desenvolvimento. Então, além de deltoide, principalmente a sua região anterior, além de tríceps braquial, também trapézio na sua porção superior e inferior e serrátil anterior também estão atuando para o movimento escapular que ocorre apoiando o movimento do húmero sobre a cavidade glenoide, apoiando o movimento glenumeral. Então, esse alinhamento corporal ele tem que ser mantido durante toda a execução do exercício, mantendo as curvaturas fisiológicas da coluna vertebral. Pode ser usado o afastamento lateral dos pés, como pode ser usado o antero-posterior também. Aí vai depender do quanto que você precisa de equilíbrio antero-posterior no exercício e o quanto que você precisa de equilíbrio lateral no exercício. Aonde tiver maior dificuldade, você pode usar um posicionamento dos pés diferentes. Mas a musculatura sinergista e membro inferior também está ajudando, também está contribuindo para esse exercício. Além, obviamente, dos eretores da espinha, que estabilizam o tronco durante toda a execução do exercício. Os eretores da espinha tem uma forte ação. Lembrando que aqui sim, para melhor execução e melhor postura do exercício, melhor execução dos eretores da espinha, manter as curvaturas fisiológicas anatômicas normais da coluna vertebral o tempo todo, além de cadeia de membro inferior como sinergista estabilizador na posição de ortostase. Bom, execução agora do desenvolvimento com halter sentado.
diferenças básicas, né? O indivíduo está sentado, ele encosta o tronco no anteparo vertical do banco. Por estar sentado com afastamento lateral dos pés é indicado para ter um pouco de equilíbrio lateral durante a execução, qualificando ou melhorando a questão do quesito de segurança do exercício. Retira-se então, consequentemente, toda a ação muscular de membro inferior do que em relação ao em pé. Retira-se também boa parte, ou praticamente toda a parte de ação dos eretores da espinha, já que o indivíduo agora está sentado, apoiado no anteparo vertical do banco. E com isso a gente consegue concentrar um pouco mais o esforço dele no trabalho de membro superior, que é o que o Jefferson vai mostrar agora. A variação da execução para membro superior é a mesma que nós já havíamos feito antes. Então a variação é a mesma da abdução e a extensão do cotovelo. Aqui nós temos que cuidar o ponto de descanso. Vocês podem notar, pode entrar no ponto de descanso, Jefferson, entra lá em cima também. Esse ponto é de relativo descanso. O trabalho intencional ele é menor, principalmente de tríceps braquial. Desce um pouquinho agora, Jefferson. E o trabalho do tríceps braquial agora começa a crescer, pode descer e executar. Então, não verticalizar completamente vai contribuir para evitar um ponto onde nós temos alívio da carga tensional que caracteriza o ponto de descanso. Ok? Pode baixar. Então, com essa variação, ela tem a diferença de retirar o trabalho estabilizador de membro inferior, retira boa parte do trabalho estabilizador de eretores da espinha e com isso o indivíduo que está executando consegue concentrar, ou tentar concentrar um pouco melhor o trabalho para membro superior. A questão do membro superior é cuidar essa questão do ponto de descanso, mas a execução e as variações são praticamente as mesmas que nós mostramos na estrutura em pé. Lembrando um detalhe seguinte, que toda essa carga ela tem uma ação axial sobre a parte de coluna vertebral, porque toda a carga está pressionando cintura escapular para baixo, e ao pressionar cintura escapular para baixo, dessa forma que eu estou demonstrando agora aqui, repercute em coluna vertebral, gerando uma compressão discal. Essa compressão discal que eu acabei de apresentar em função da quilagem que o Jefferson está executando, repercutindo sobre a coluna vertebral, ela se repercute de uma forma mais acentuada sentado do que em pé. Então, consequentemente, se eu quero aliviar ou diminuir um pouco essa pressão sobre discos intervertebrais, a execução em pé ela é mais adequada do que a execução sentada. Vejam bem, mais adequada. Não estou colocando aqui como certo ou errado. Estou colocando uma questão de compressão discal que pode se tornar um pouco menor quando eu estou numa posição em pé do que numa posição sentada. Essa é uma variação em termos de segurança do exercício e de estrutura de carga que nós temos que pensar na hora de selecionar. Qual execução? Em pé ou sentado nós iremos colocar para o trabalho de treinabilidade de deltoides e tríceps braquial. Esse foi o Treino em Foco, análise de exercício de hoje. Espero que vocês tenham gostado, entendido as colocações e possam a partir de agora então interpretar um pouco melhor este exercício quando colocar na sua programação normal de treinamento. Grande abraço, pessoal, até semana que vem a gente se vê. Vertical sobre o ombro, vetor gravitacional da quilagem da barra e da quilagem trabalhada aqui com as anilhas. Então, inclinando um pouquinho para trás, mantendo essa posição, pode-se fazer uma angulação total do cotovelo, tanto de flexão do cotovelo quanto de extensão, trabalhando fortemente o tríceps braquial na posição, com os pés em cima do